Olá, galerinha, tudo bom? Hoje a nossa volta às aulas. É claro que não é presencialmente como a gente gostaria, mas nós iremos retomar nossas atividades e a gente está cheio de coisas novas e muito legais e a gente pretende fazer com que esse volta às aulas seja de maneira com que todos consigam participar e a gente conta com a colaboração de todos vocês. Lembrem-se que o lockdown acabou, mas a quarentena não. A gente ainda precisa ficar em casa e se cuidar para que a gente volte logo logo às aulas. Bem, hoje a gente tem várias novidades na aula. Uma delas é uma pessoa que eu convidei para participar da aula com a gente hoje. E assim, vamos começar com o que nós vamos estudar hoje. Antes da nossa convidada e da gente dar início ao que de fato está constando no livro, a gente precisa de algumas observações para que a gente compreenda o que a gente vai estudar hoje, o que a nossa convidada vai explicar para a gente. A gente precisa entender alguns conceitos, como por exemplo a linguagem verbal, que é essa aqui. A linguagem verbal, ela consiste na transmissão de fala ou escrita. E aí a gente consegue passar uma mensagem. Que a gente normalmente tem os textos que a gente consegue ter isso. Mas a gente também tem a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela consiste nisso aqui. É a representação dos signos e da imagem que, vendo isso aqui, a gente consegue entender o que essa mensagem quer passar. Quando a gente não consegue compreender, a gente precisa analisar a imagem de fato para que a gente consiga compreender o que ela quer passar para a gente e cada detalhe dela. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Além dessas duas, a gente vale ressaltar que tem a linguagem mista. A linguagem mista é essa aqui. É quando a gente tem, além da imagem, a escrita para repassar para a gente, como a gente tem nos nossos textos que a gente vê no livro. A gente tem uma imagem para ilustrar e o texto escrevendo sobre o que aquela imagem quer representar e etc. E aí a gente tem a linguagem mista. Então vamos lá, a gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Dito isso, a gente vai para a nossa página do livro e a gente vai ver o que a gente vai analisar hoje. Vamos lá, galerinha do quinto ano. Lá na página 94, a gente vai ter duas telas. Essas telas, como a gente vai poder observar, são linguagens não verbais. Elas querem passar uma mensagem para a gente. Essas duas telas, elas são a Jogos Infantis, do Pieter Bruegel, de 1560, e a Claude Renner com seus brinquedos, do Pierre Auguste Renner, de 1905. Abaixo ele vai ter algumas perguntas para que a gente interaja com essas telas. Mas não só olhar e ler. A gente vai ter uma convidada hoje que vai explicar pra gente, já que a gente está falando de arte. Com vocês agora a minha convidada que vai participar da aula de hoje e vai trazer pra gente informações maravilhosas. Vamos lá. Oi, gente, eu recebi um convite muito bacana da professora Bianca para chegar aqui nesse momento com vocês e falar um pouquinho sobre dois artistas muito importantes da nossa história da arte. Um deles se chama Peter Bruegel e o outro é o Auguste Renoir. Vamos lá então, porque depois a gente vai fazer a análise de umas obras deles. Prestem atenção. Vamos lá, primeiramente, conhecer o Peter Bruegel. Ele foi um pintor, escultor, arquiteto e decorador de tapeçarias e vitrais. Ele é muito famoso na história da arte por ter feito incríveis obras muito ricas em detalhes, muito ricas mesmo e com muitos personagens. Nessas obras, ele mostrava os costumes da época, as tradições, as coisas que aconteciam. E era tudo feito de uma forma narrativa, como se ele contasse uma história. E quase é como se fosse um documento, porque não existia uma forma de fotografar nessa época. Então, as pinturas dele, com tantos detalhes, serviu como um documento de registro da época. Vamos ver um exemplo. Essa daqui é uma obra chamada Jogos Infantis. Ela é de 1560. Aqui nela a gente pode ver que várias brincadeiras são representadas, utilizando aproximadamente 200 figuras humanas, crianças. Incrível, não? Aqui vocês podem ver que nessas brincadeiras existem aproximadamente 80 tipos diferentes. Umas estão com pernas de pau, de roda, brincando de roda, cavalo de pau, boneca, peão, bolha de sabão, cabo de guerra, entre outras brincadeiras.
Essa obra é realmente muito, muito rica. Vamos ver alguns detalhes dela. Aqui vocês podem ver os meninos brincando. Aqui também, algumas dessas brincadeiras, alguns dizem que eram até meio agressivas, né? Outras não, eram mais tranquilas. Mas podemos dizer que era um retrato da época, né? Um próximo artista muito interessante também, que vai trabalhar um pouquinho desse tema do cotidiano, é o Renoir. Ele foi um importante pintor francês, conhecido por representar em suas obras a beleza e a alegria do cotidiano das ruas francesas. Tá bom? Vamos conhecer uma obra dele. Essa daqui é a Claude Renoir com seus brinquedos. Ela é de 1905, muito distante daquela obra que nós acabamos de ver, né? Para vocês verem o quanto é importante para os artistas, para os pintores, representarem o seu cotidiano, né? Essa obra, ela mostra que o cotidiano dentro da própria família do artista também é uma razão de inspiração para ele. Nessa obra aí, ele está retratando o caçula, do irmão dele caçula, que é o Claude. Seu modelo favorito, né, segundo os dados que nós temos da história. Descrevendo, por meio da arte, o momento feliz e espontâneo de ser uma criança. Agora, mãos à obra, vamos lá fazer a atividade e eu aguardo o retorno de vocês. Beijinhos e até a próxima aula.